Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina de planejamento de experimentos. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco nos princípios básicos da experimentação. Na aula passada, a gente conversou então sobre alguns conceitos iniciais, né, para a gente começar a pensar então no planejamento dos experimentos, né, dos delineamentos ou projetos experimentais. A gente viu os conceitos de unidades experimentais, né, tratamentos, fatores, né, quando que os tratamentos que são aqueles ah, ah, são aqueles que a gente vai aplicar às unidades experimentais, né, quando for um único fator, né. Então nós temos que o tratamento, os tratamentos são os níveis desse fator, né? Porém, quando a gente tem dois fatores ou mais, então aí os tratamentos são as combinações, né, desses fatores, né, dos níveis desses fatores, tá? Porém, existe alguns princípios básicos que todo experimento, né, todo delineamento experimental deve ter, né, para a gente tentar tirar o máximo de viés possível, tá? Então, em torno de 1920, né, o Ronald Fisher, Sir Ronald Fisher, propôs então alguns princípios básicos e tem pelo menos dois deles em que deve-se ocorrer em todo o experimento, tá? Para a gente tentar tirar o máximo de viés aí possível, né? O primeiro deles, pessoal, é o princípio da repetição, né? Então, o que é a ideia da repetição? A repetição, ela consiste então em várias unidades experimentais com o mesmo tratamento, né? Então, por exemplo, né? Então imagina que a gente tem um estudo em que nós temos somente o tratamento A e o tratamento B, tá? Então a gente vai estar comparando lá, por exemplo, se a média do tratamento A é superior à média do tratamento B, tá? Né? Então, a ideia é que esse tratamento, né, ele possa existir repetição, né, dele. E para isso, evidentemente, a gente tem que ter várias unidades experimentais, né, porque lembra que os tratamentos são aplicados às unidades experimentais, né? E por que isso? Né? Porque por meio da repetição, né, por que ter repetição? Porque é a única maneira que a gente vai conseguir, então, avaliar o erro experimental, né? Ou seja, o efeito provocado pelos fatores que estão agindo aí no experimento, né? Então, por exemplo, a gente pode aplicar, por exemplo, o tratamento A nessa unidade experimental, nessa e nessa, né? Então, o que a gente observa em geral ali dentro dos experimentos, né? Ao conduzir o experimento, né, cada dessas unidades experimentais vai trazer para nós, né, os dados, né, os dados desse experimento, os resultados, ou seja, a nossa variável resposta vai ser coletada ou medida a partir dessas unidades experimentais. E é muito provável, pessoal, que a gente vai ver então uma variação, né? Então, às vezes, essa primeira resposta deu um valor, sei lá, 2,5, aqui deu 2,8, 3,4, 3, né, 2,1. Tá? Então, assim, por que acontece essa variação? Né? Então, essa variação, né, justamente, ela acontece, né, por mais que a gente controle todos os fatores, né, a gente sabe que existe, então, uma variação ao acaso, né, que são fatores não controlados, mas mesmo assim, vai existir um efeito aí, né, que vai estar agindo nesse experimento, né? E é justamente a variação que está dentro aqui desse essa variação, né, é o que vai reportar aí o erro experimental, tá? Né? É a variação que tem aqui entre esses indivíduos aqui que receberam o mesmo tipo de tratamento. E se não houver repetição, não tem como, então, a gente observar esse erro experimental, né? Porque imagina se você tiver somente uma unidade experimental. Ora, o resultado, a resposta dela não tem muito o que fazer, é aquilo e pronto, né? Então, a gente não consegue medir esse erro se a gente não propor repetições. Então, repetição, né,
é um princípio básico. Todo experimento precisa ter repetição. Todo experimento, né, precisa ser constituído, então precisa se repetir então os tratamentos várias vezes. E para isso a gente tem que ter, né, várias unidades experimentais disponíveis. Tá? É claro que o número de repetições, isso pode variar de experimento para experimento, de área para área. Tá? Então, às vezes, né, você não precisa de repetições muito grandes, tá, para que você possa já estar validando aí o seu estudo. Né? Outras vezes você precisa um pouco mais. Então, isso vai depender do caso. Tá? Então, repetição é algo que precisa ter. Um segundo princípio importante é o princípio que a gente chama de casualização ou aleatorização, tá? Ou seja, é um princípio que é baseado no sorteio, né? Na verdade, a casualização é aquele princípio básico na qual garante a validade do estudo experimental. Tá? Então, o que consiste na casualização ou aleatorização? Consiste em tentar alocar, então, os tratamentos nas unidades experimentais de forma aleatória, né? Ou seja, entendam-se isso de forma por meio de um sorteio, né? Então, ou seja, a gente vai designar então cada tratamento, né, que ele possua a mesma probabilidade de ocupar aí, né, uma posição dentro do experimento, tá? Dentro do experimento. Então, por exemplo, a gente tinha lá dois tratamentos, né? Então, aqui primeiro a gente só tinha as repetições, tá? Então, agora aqui a gente tem as repetições mais casualização, né? Porque isso foi aleatorizado. Então, por exemplo, essa primeira unidade experimental fez o sorteio, caiu o tratamento B. Né? Essa aqui fez o sorteio, caiu o A, caiu o B, o A. Né? Então, você fez sorteio para cada uma dessas unidades experimentais, né? Entre o tratamento A e o tratamento B. Tá? Então, isso é aleatorizar. Né? Aleatorizar é tentar tirar o viés. Tá? Então, existem situações em que, se a gente não fizer isso, trabalhar dessa maneira aqui, né, você coloca tudo A aqui e tudo B aqui, pode ser, pessoal, tá? Isso depende do caso, mas pode ser que a sua área experimental, imagina que a sua área experimental seja heterogênea, ela não é homogênea, né? Então, o que que acontece? Essa parte aqui, o tratamento A pode ser beneficiado porque essa posição onde ele foi alocado é justamente aonde é a parte, né, da sua área experimental na qual provoca a heterogeneidade. Então, você pode dizer, olha, o meu tratamento A é melhor do que o B, mas na verdade isso vai causar, vai existir um confundimento aí, porque a gente não vai conseguir saber se o seu tratamento A de fato é melhor do que o B, ou se ele foi melhor simplesmente porque ele ocupou uma posição mais interessante aí na área experimental, tá? Então, assim, falando de um modo geral, né? Então, por isso que é importante casualizar, para a gente tentar tirar esse viés de que alguma parte, né, da nossa área experimental seja privilegiada, né? Então, a gente faz isso via sorteio, tá? Via algo aleatório, né? Então, esse outro princípio também é um princípio extremamente importante e aquele que dá a validade do estudo. Então, a gente observa que os dois princípios, né, tanto o princípio básico tanto o princípio básico que é a repetição, quanto esse princípio básico, né, a casualização, eles são primordiais em qualquer tipo de experimento, em qualquer tipo de projeto experimental, tá? A gente observa a necessidade aí de estar realizando esses dois princípios, tá? Algo interessante para comentar, pessoal, é o seguinte, né? Então, é o seguinte. Então, por exemplo, né? Às vezes, né, você pode ter esses dois princípios, então, né, vamos dizer assim, eles são utilizados em todos os experimentos. O que eu quero dizer com todos? Por exemplo, você vai trabalhar num experimento, vai realizar um experimento dentro de um laboratório. Então, dentro de um laboratório, em geral, o seu material experimental é mais homogêneo, né, que seria as unidades experimentais. Aquilo que você quer comparar, que a gente está chamando de tratamento, né, também pode ser aplicado de forma aí aleatória.
né? A sua área experimental, né? Vamos dizer assim, não tem nenhum fator, vamos dizer assim, de heterogeneidade, porque a gente pode estar controlando, né? Por exemplo, temperatura, pressão, luminosidade, enfim, depende do objetivo, né? É, então aí esses dois princípios bastam, tá? Porém, se a gente estiver trabalhando em em outras situações, né, em situações em que possa existir aí um, um fator de heterogeneidade, né, que possa fazer com que mesmo aleatorizando isso possa dar diferença, né, então aí a gente precisa de um terceiro princípio, que é o controle local, ou o que a gente chama de blocos, tá? Então, os blocos nada mais são, né, os blocos nada mais são do que algum fator, quando algum fator de heterogeneidade apresenta, né, existe, né, está presente ali nas unidades experimentais, tá? A gente observa que as unidades experimentais possuem algum fator, algumas delas, né, na qual existe a heterogeneidade. Por exemplo, então imagina que você vai utilizar algum tipo de, não sei, de peças, né, ou alguns tipos é, 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 de peças aí que vieram em lotes diferentes, né? Por exemplo, cada lote pode ter, então, um tipo de material diferente que compôs essas peças, essas estruturas, né? Então, aí a gente sabe que já existe uma variação, então, daquelas unidades experimentais que estão, por exemplo, no lote 1 com o lote 2, né? Então, se a gente tomar tudo como homogêneo, na verdade, a nossa unidade experimental não é mais homogênea, né? Então, ou, por exemplo, quando a gente pega estudos ali com animais, né? Você tem animais do sexo masculino ou feminino, né? Então, você tem machos e fêmeas. Então, aí pode ser que a gente tenha que trabalhar de alguma maneira, né, dentro do delineamento experimental, dentro do nosso projeto experimental, porque as nossas unidades experimentais são essas, né? Se eu retirar, por exemplo, todos os machos e ficar somente com as fêmeas, pode ser que o tamanho amostral aí seja pequeno, né? As repetições, então, para os tratamentos podem ser pequenos, né? Então, a gente precisa considerar os dois. Então, aí, né, a gente tem um fator de heterogeneidade que, por exemplo, é o sexo, né? Naquele outro primeiro exemplo, poderia ser o tipo de material que é constituído uma estrutura, tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Então, a gente pode construir algo que nós chamamos de blocos, na qual vai tentar, né, produzir, então, unidades experimentais homogêneas, ou seja, dentro de cada bloco, né, isso vai estar refletido, né, dentro de cada bloco, a gente vai ter então homogeneidade, né? Então a gente sabe que entre os blocos pode ter uma variabilidade, mas dentro de cada bloco vai existir então a, a, uma homogeneidade, tá? Então a ideia é o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo para a gente verificar. Então imagina, pessoal, que os corpos de prova utilizados então no experimento, eles são provenientes de lotes diferentes, tá? Então o que que a gente pode pensar aqui para tentar controlar, né? Porque aí a gente pode imaginar o seguinte, ó, cada lote, né? Cada lote, cada lote pode então ter unidades experimentais diferentes, né? É, cada, é, cada lote, então, pode ter, unidades experimentais que tenham variabilidades próximas, né? Só que entre os lotes vão estar diferentes. Então, ou seja, se a gente olhar no geral, a gente vai observar que as unidades experimentais são diferentes, né? A gente já sabe que tem uma diferença entre os lotes. Então, o que a gente pode pensar como bloco? Ora, a gente pode pensar que cada lote é um bloco. Então, a gente faz o seguinte, ó. Imagina nessa situação ó, em que a gente tem aqui, a gente já tinha repetições, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos supor, ó, que cada retângulozinho aqui, né, ó, é um bloco. Então, eu tenho o bloco 1, que é composto de duas unidades experimentais. Esse bloco 2, né, duas unidades. O bloco 3, o 4 e o 5. Então, o que a gente pode observar? Que aqui dentro
dentro de cada lote, tá, que eu estou chamando de bloco, as unidades experimentais são homogêneas, tá, dentro de cada bloco, de cada lote. Porém, entre os blocos, entre os lotes, a gente tem, então, unidades experimentais. A gente sabe que existe uma variabilidade de lote para lote, de bloco para bloco, tá? Então, aí, como que é o processo de causalização? A causalização é sorteada, então, dentro de cada bloco, né? E aí constitui esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui, pessoal, é o que a gente chama de croquis ou desenho esquemático, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teria 2 tratamentos, né? A gente teria 5 blocos, tá? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? E nós teríamos aqui 2 repetições, a gente teria dentro de cada bloco 2 unidades experimentais, né? Dando um total aí, ó, de 10 indivíduos, né? Porque eu tenho 5 blocos aqui, né? Ó, eu tenho 5 e eu tenho dentro de cada bloco 2 indivíduos, né? Então, 2 unidades experimentais. Então, a gente tem um total aqui de 10 unidades experimentais. E esse seria o nosso croquis, o nosso desenho experimental, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente observa, né, um estudo em que a gente tem os 3 princípios básicos da experimentação, tá? Um outro exemplo em que blocos é muito utilizado, lá dentro da área da agronomia. Por exemplo, quando você está trabalhando, imagina que quer se avaliar, por exemplo, né, 3 ou mais tipos de adubos, né, para o crescimento, para a produção de certos tipos de planta, de alguma cultura, tá? E isso é plantado, essas culturas são plantadas num terreno em declive, né? Então, sabe-se que num terreno em declive existe o grau de fertilidade, né, desse solo, ele muda, tá? Ele pode ser mais fértil lá no topo e menos fértil, né, embaixo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Porque não tem como não trabalhar nessa área experimental. É essa área experimental que a gente tem, tá? Nesse caso, as unidades experimentais são homogêneas, é a mesma espécie, a mesma cultura. Só que a área experimental, né? A área experimental, que no caso é o declive, o terreno, né? Nesse exemplo, ela é heterogênea, né? Porque as propriedades do solo são diferentes aí em cada parte. Então, da mesma forma, a gente pode formar blocos, nas quais dentro de cada bloco a gente vai ter, então, plantas ali, né? Unidades experimentais que vão ter homogêneas, né? E entre cada bloco a gente vai ter, então, uma variabilidade que já é esperada, tá? Porque a área é heterogênea, né? E aí a gente faz um sorteio, né? Ou seja, a casualização ocorre dentro de cada bloco, tá? Então esse é um tipo de coisa aí que a gente vai estar observando nos projetos experimentais que a gente vai estar estudando a partir das próximas aulas, tá? Bom, tá ok. Né? Então aqui tem uma ideia, né? Só dizendo como que a gente trabalha então na condução do experimento, né? Que a gente não deve permitir, então, que uma técnica experimental inadequada possa ser responsável pelo erro experimental aumentar, né? Ou seja, isso a gente conversou um pouco na aula, na primeira parte, né? Da aula passada, tá? Que isso pode envolver, né? Um aumento da variação ao acaso, e a variação ao acaso, né, consequentemente, está associada ao erro experimental, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né, como pesar sempre o material, né, calibrar os equipamentos, tirar as medidas necessárias, sempre com alto grau de precisão, tá, pessoal? Porque tudo isso faz diferença, tá? E uma falha que é bastante comum, né, que a gente observa, é a aplicação, por exemplo, não uniforme dos tratamentos em todas as repetições. Então, assim, né, qual que é a ideia, né, o que constitui um delineamento experimental? É a forma, né, como são aplicados os tratamentos às unidades experimentais. Então, se essa aplicação é feita de maneira uniforme, é possível que possa ocorrer, né, algum erro experimental possa aumentar, que vai afetar lá na frente, né, na tomada de decisão, tá? Então, o planejamento de experimento ocorre nessa sequência, né, pessoal? A gente planejar primeiro quem são os tratamentos que vão ser comparados, né? E isso vai depender, por exemplo, se a gente tem um único fator, né? Se a gente tem mais do que um fator, tá, no estudo,
né, identificar quem que é a unidade experimental, ou seja, quem que vai estar recebendo esses tratamentos, né? Também observar a forma como os tratamentos são designados às unidades experimentais, que é isso que a gente vai observar agora, né? Cada maneira da gente estar aplicando, então, esses tratamentos às unidades experimentais vai configurar aí um projeto experimental, né? E depois da condução do experimento, a variável resposta em análise, ela vai ser aí, a gente tem que tomar cuidado de como que ela vai ser medida, né? Então, é basicamente essa ideia do planejamento aí, tá? Aqui a gente tem alguns delineamentos que a gente vai estar trabalhando, tá, pessoal? O primeiro deles é o delineamento inteiramente casualizado, né? Então, esses nomes vêm muito, novamente, lá da agronomia, né? Como eu repeti na aula passada, a área agronômica, né? Foi o berço aí, né? Dos estudos experimentais, tá? Então, muitos termos vêm de lá. Então, um delineamento inteiramente casualizado quer dizer que ele é inteiramente aleatorizado, né? Ou seja, a gente não tem nenhum fator de heterogeneidade que possa atrapalhar a nossa área experimental. Então, por exemplo, no caso lá dos estudos dos experimentos com as vacinas, foi feito esse D e C, né? É o delineamento inteiramente casualizado que foi feito. Só que lá na área da medicina, eles chamam de um nome diferente. Eles chamam de ensaios clínicos aleatorizados ou randomizados, né? Tá? Então é um outro nome somente. Porém, a gente pode ter os delineamentos em blocos casualizados, ou seja, a gente vai estar usando blocos, que é o controle local. A gente pode ter um que chama quadrado latinos, né? Esse aqui a gente não vai trabalhar nessa disciplina, tá? E a gente pode ter, então, os projetos experimentais na forma de esquemas de tratamento fatorial, ou seja, quando você tem dois ou mais fatores interagindo dentro do experimento, né, que possa estar modificando aí a variável resposta, tá? Né, a variável resposta. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Então vamos pensar um pouco nesse exemplo. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo 2, que é o seguinte, ó. Então imagina aqui que um pesquisador deseja então verificar se 4 diferentes aditivos com 6 repetições cada, né, tem efeito sobre a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, tá? Então, para a realização do experimento, né, dispomos aí de corpos de provas totalmente homogêneos. Então, isso é importante, tá? Então, com base nessas informações, pergunta-se essas 4, a gente tem 4 questões aqui, ó. A letra A, quem são as unidades experimentais? Tá? Quem são as unidades experimentais nesse estudo? Né? B, identifique os tratamentos nesse estudo. Tá? C, qual é o número de unidades experimentais utilizadas no experimento? Né? E letra D, para a validação do experimento, como você utiliza o processo de casualização. Então aqui eu peço para que vocês interrompam o vídeo, tá? Tentem fazer esse exemplo para a gente poder prosseguir, ok? Beleza, pessoal. Então, olha só. Bom, então, primeiro de tudo, né? Veja bem, a gente está querendo se estudar o quê? Tem-se, então, 4 diferentes aditivos. Então, você tem lá o aditivo 1, 2, 3, 4, que vai ser utilizado para compor os corpos de provas que são totalmente homogêneos. Então, se eles são totalmente homogêneos, e a gente não tem nenhum problema com a área experimental, né, a gente não precisa do terceiro princípio básico da experimentação. Basta a gente ter repetições e basta a gente fazer a causalização. Né? Então, a gente vai utilizar, então, esses 4 diferentes aditivos, ó, com 6 repetições cada. Né? Então, cada um desses aditivos vai ter 6 repetições. Tá? E a gente vai verificar depois, né, o efeito, então, na resistência à compressão do concreto. Então, resistência à compressão do concreto é a nossa variável resposta. Tá? É o que a gente vai medir depois lá no final do experimento. Né? Então, primeiro, vamos responder. Quem são as unidades experimentais? Tá? Então, olha só, as unidades experimentais, nesse caso, são quem? São os corpos de prova, que são constituídos aí, né, de forma homogênea. Tá? Então, essas são as unidades experimentais, são os corpos de prova. E dá para a gente saber quantos são? Dá sim. Tá?
São os corpos de prova, que são totalmente homogêneos. Essas são as unidades experimentais. Agora, quem são os nossos tratamentos? Então, veja bem, pessoal, aqui a gente precisa identificar se no nosso estudo, nesse experimento, vai existir um único fator ou vai existir mais do que um fator. Porque lembra, se tiver um único fator, então, quem são os tratamentos? São os níveis deste fator. Né? Por exemplo, lembra o caso lá da temperatura? Eu tenho um fator que era a temperatura, né? Um único fator. Então, quem que eram os tratamentos? Era A1, A2 e A3, que eram as 3 diferentes temperaturas. Né? E é isso que seriam comparar. A gente iria comparar. Tá? No caso de se houver mais do que um fator, aí quem são os tratamentos? São as combinações dos níveis. Né? Tá, então olha só, quantos fatores existem aqui nesse estudo? Existe um único fator, que é quem? Os aditivos. Né? Porque olha só, a gente quer entender se a gente quer comparar se esses 4 diferentes aditivos provoca uma diferença, né? Se possui diferença aí sobre a resistência à compressão. Né? Se essa resistência é maior para alguns tipos de aditivos ou não. Tá? Né? Então, a gente tem um fator que são os aditivos, e é o único nesse estudo, tá? E é o único. Então, como os tratamentos, aqui a gente tem um único fator que é o aditivo, quem são os tratamentos, então? Os tratamentos são os próprios, né? São os próprios níveis os próprios níveis, né? Deste fator aditivos, que seria, por exemplo, o aditivo 1, 2, 3 e o 4, né? Porque a gente tem 4, tá? Então, tá aqui, ó. Quem são os tratamentos? São os 4 diferentes aditivos aplicados aos corpos de prova, tá? Aos corpos de prova. Agora a pergunta é, qual é o número de unidades experimentais? Ora, para a gente ter um número de unidades experimentais, pessoal, basta a gente saber quem... porque qual é a ideia, né? Porque qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Porque a ideia é o seguinte. A ideia é o seguinte, né? A gente vai aplicar, então, os tratamentos às unidades experimentais, né? Mas os tratamentos possuem o quê? 6 repetições. Então, se eu tenho 4 aditivos para 6 repetições cada um, então eu tenho quantas unidades experimentais eu vou precisar? Né? Pelo menos 24, né? Porque é 6 vezes 4, tá? Então, o número de unidades experimentais é assim que a gente determina. É o número de tratamentos multiplicado pelo número de repetições. Então, temos 4 tratamentos, né? Que são os níveis do fator aditivo, e nós temos aqui 6 repetições para cada um desses níveis. Então, a gente vai ter 24 unidades experimentais, tá? Então, né, como que a gente faz a validação? Então, a validação ela é realizada por meio da causalização, né? Ou seja, a gente deve realizar um procedimento aleatório, um sorteio, para distribuir os aditivos aos corpos de prova, tá? Ou seja, os corpos de prova serem constituídos lá para cada um desses aditivos de uma maneira de sorteio, tá? Então, pessoal, ou seja, olha só, veja só que interessante, pessoal. Então, assim, para se definir qual aditivo será aplicado, né, em cada corpo de prova, será constituído, tá? Cada corpo de prova de um específico aditivo, a gente pode realizar um sorteio, tá? Então, como que a gente realiza esse sorteio? Ora, a gente realiza da seguinte maneira, ó. Cada um dos 24 corpos de prova, né, do estudo de 1 a 24, tá? A gente enumera isso, né? A gente enumera de 1 a 24 esses corpos de prova e em seguida a gente aplica então os tratamentos em uma sequência, tá? Então, por exemplo, você vai lá e faz um sorteio, né? Tá, vamos pegar aqui primeiro assim. Então a gente tem, ó, por exemplo, a gente tem os quatro tratamentos aqui, né? Então, ó, aqui tem o tratamento 1, né? Aqui tem o tratamento 1, tá? Ou seja, a gente tem o aditivo A, o aditivo B, o aditivo C e o aditivo D. Observem que o aditivo A possui 6 repetições, ó, A1, A2, A3 até o A6. O aditivo B possui 6 repetições, né? O C 6 repetições e o D
6 repetições, né? Aí, vamos fazer o seguinte, né? Então, a partir disso, o que a gente pode pensar? A partir disso, a gente pode, então, selecionar, né? A gente pode sortear, então, como que cada um dessas repetições serão alocadas, então, nesses 24 aqui corpos de prova, tá? Então, você pode sortear, né? E a partir desse sorteio, você vai alocar, então, o aditivo a cada um corpo de prova. Então, sorteou-se, né? Fez uma sequência aqui de 1 a 24 e você foi sorteando. Então, por exemplo, no primeiro sorteio saiu o número 5. Então, ou seja, o aditivo, o A1, né, que é quem? Que é o aditivo A. A primeira repetição do aditivo A, né, vai ser alocado ao corpo de prova 5, né, a quinta unidade experimental. O aditivo a segunda repetição do aditivo a segunda repetição do aditivo A vai ser alocado ao 16º corpo de prova, tá? E assim sucessivamente, né? Então, a terceira repetição do aditivo A vai para o 21º, tá? Então, essa linha que está aqui embaixo, ela foi constituída por meio de repetição. Eu fiz isso no R, tá, pessoal? A gente vai aprender aqui como fazer isso no R, tá? Como fazer o processo de casualização no R, tá? Então, aí você vai alocando, né? Esse para esse, esse para esse para esse, assim sucessivamente, tá? Então, você alocou aí todos os indivíduos aí, né? Todas as repetições dos tratamentos, tá? Todas as repetições para cada tratamento aí foi alocados aí para um corpo de prova, né? Então no R dá para a gente utilizar essa linha de comando aqui, tá? Para fazer. Então eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então vamos aqui no R, tá? Então a gente está aqui no R, né? Então primeiro de tudo aqui esse script, né? Eu vou estar limpando aqui, ó, limpando o software, né? A memória do software. A gente vai estar usando esse comando, tá, pessoal? Que é o set.seed. Ele fixa, tá? Então ele fixa o sorteio, tá? Ele vai fixar o sorteio para nós, tá? Ele fixa o sorteio, né? Porque o que acontece, pessoal? Cada vez que a gente fazer isso, que a gente propor, a gente compilar essas linhas de comando, vai fazer um sorteio diferente, né? Então, quando você usa o comando set.seed e qualquer valor aqui dentro, você pode escolher um, tá? Aqui eu escolhi 5, né? O número 5, mas você pode escolher o número que você quiser, você só tem que colocar um número aí dentro. Quando você faz isso, você fixa o sorteio. Toda vez que você rodar a partir que você compilou primeiro essa linha de comando, ele vai te dar o mesmo sorteio, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, de corpo de prova, esse comando, ó. Esse comando sample é o comando que faz sorteios, tá? Então, como a gente tem 24 corpos de prova, então eu vou sortear, ó, uma sequência de 1 a 24, tá? Então, quando eu rodar isso daqui, já de uma vez, ele vai aparecer aqui embaixo a sequência de 1 a 24, ó. Peguei e rodei. Então tá aqui, ó, apareceu primeiro ó, o 24. Eu falei que era para fazer isso, né? Porque era para rodar o set.seed primeiro, tá, pessoal? Mas olha só, se a gente acabar agora rodando de novo, né? Vou compilar de novo, vocês vão ver que os números aqui, a sequência, tá vendo? Ó? Olha qual que foi a sequência, ó, 24, 23, 1, 2, 6 e assim vai, né? Até todos, tá? Se eu rodar só esse aqui de novo, olha o que vai acontecer. Ó, eu vou compilar, ele vai nos dar uma nova sequência, porque isso ele está fazendo por esse comando sample, que é o comando de sorteio, está sorteando de forma diferente, tá? Então a sequência sorteada é outra. Se você rodar de novo, ó, você tem outra sequência sorteada diferente. Então por isso é importante a gente utilizar o set.seed, tá? Para a gente fixar esse sorteio, né? Tá? Então, ó, vou limpar aqui embaixo. Então, olha só, se eu usar o set.seed, eu vou rodar essas duas linhas de comando de uma vez só. Olha só o que vai acontecer, ó. Rodei, ele fixou então essa sequência, ó. A primeira repetição lá, então, a primeira repetição do aditivo A
tá? Vai receber o segundo corpo de prova, né? Vai ser alocado ao segundo corpo de prova, segunda unidade experimental, tá? Vamos falar de forma mais genérica, tá? A segunda repetição do aditivo A vai receber a 11ª unidade experimental e assim sucessivamente, tá? Agora, olha só, pessoal, vou rodar de novo aqui o set.seed. Vai aparecer, ó, a mesma sequência, tá vendo? Porque então a gente fixou a semente, tá? Essa aqui é a ideia. Tá, agora, pessoal, olha só, eu vou introduzir então no R os fatores, né? Quem que são, desculpa, os tratamentos. Então, os tratamentos eu vou chamar de aditivos, tá? Então eu tenho que entrar isso como um fator, né? E esse comando que está aqui dentro, ó, esse comando rep, ele vai produzir repetições. Então, o que significa o que está aqui dentro, ó? Quer dizer que eu vou repetir, ó, o A quantas vezes? 6. Eu não tenho 4 aditivos? A gente tem 4 aditivos. Aditivo A, B, C e D. E eu vou repetir cada um deles quantas vezes? Ó, 6 vezes, né? É isso que a gente tem para dar 24 unidades experimentais. Só que isso precisa ser um fator, tá? Então eu pego, né, rodo isso daqui, ó. Quando eu vier aqui na palavra aditivos, a gente tem então, ó, a sequência, ó, de 6, eu tenho as 6 repetições então do aditivo A, as 6 repetições do aditivo B, as 6 repetições do C e as 6 repetições do D, dizendo aqui, né, que a gente tem os níveis aí A, B, C e D, né? Então eu tenho o fator aditivo em que eu tenho 4 níveis, né? Então agora eu vou juntar tudo isso, ó. Para juntar tudo isso, eu crio um data frame, né? Então, data, dados, frame, estrutura. Então, isso daqui, a gente cria uma estrutura de dados, tá? Então, por exemplo, se no data frame que eu escrever dados, igual, né? Então, eu vou criar uma estrutura de dados. E para eu criar essa estrutura de dados, eu coloco aqui, por exemplo, aditivos e coloco aqui os corpos de prova. Então, eu vou criar duas colunas, né? Que vai me dar aí que vai me dar o seguinte, nesse caso vai me dar os aditivos nessa sequência aqui, tá? Que eu construí, e esse daqui vai me dar são os corpos de prova nessa sequência aleatória que eu construí eles, tá? Então fazendo isso, ó, vou pegar aqui e vou rodar, rodei, né? E quando a gente vem aqui nos dados, ó, digitar aqui embaixo dados, olha só o que a gente tem, pessoal, ó. Então a gente tem aqui, ó, aqui está a estrutura de dados, o data frame, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, essa aqui vai ser a primeira repetição, né, do aditivo A, tá? Que vai ser alocado para o segundo corpo de prova. Segunda repetição do aditivo A, que vai para o 11º corpo de prova. E assim sucessivamente, tá? A gente não precisa, pessoal, necessariamente descrever exatamente quem são as repetições como eu fiz aqui, tá? Como eu fiz, vamos lá para frente, como eu fiz aqui, ó, tá? Dessa maneira, né? Eu só fiz dessa maneira aqui para mostrar que a gente pode descrever para cada repetição isso, né? Mas, na verdade, isso daqui já basta, tá? Isso daqui já basta, porque daí você pode pegar, por exemplo, imagina que está ali na sequência, né? Você tem lá a unidade experimental 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 24ª. O que você vai fazer é alocar isso daqui, né? O aditivo A vai para a segunda, aditivo A vai para a 11ª unidade experimental, para a 15ª, para a 23ª, para a 9ª e para a 7ª. Aí quando você vai para o aditivo B, você vai alocar na 3ª, na 6ª, na 10ª e assim sucessivamente. Tá? Então, olha só, uma maneira da gente realizar, uma maneira simples, fácil, tá, pessoal, no R, para a gente realizar aí para a gente validar o nosso experimento, né? Fazer o nosso princípio básico da experimentação valer a pena aí, tá? Né? Então, tá aí a casualização. Né? Então, a partir disso que a gente fez a casualização, pessoal, né, tá, aqui foi outros números, né? Porque eu rodei lá sem aquela semente, tá? Sem aquela semente. Bom, então, fazendo aquela casualização, então a gente vai alocar aqui, então, né, o A1 no 5, o A2 no 16, o A3 no 21, e assim sucessivamente até o último lá, que é a sexta repetição do D, né, uh, uh,
D, né, no calma aí, pessoal. A gente vai então alocar a sexta repetição do aditivo D na nona unidade experimental, tá? Então, para isso, a gente consegue construir um esquema. Ó, a gente consegue construir quem, pessoal? A gente consegue construir o croquis, ou o desenho experimental. Então, esse é o nosso desenho experimental. Vamos tentar entender esse desenho experimental, tá? Então, olha só, cada quadrado aqui, ó, cada retângulo, tá? Então, quer dizer, o retângulo maior aqui é quem? É a nossa área experimental, tá? No desenho, né, no croquis. Cada retângulozinho pequeno, tá? A gente está pensando que essas unidades experimentais são homogêneas, então eles teriam o mesmo tamanho. Cada unidade experimental aqui, ó, possui, cada unidade experimental aqui, ela possui, cada retângulozinho aqui é uma unidade experimental. Então aqui você tem a primeira unidade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta até a 24ª, tá? A gente tem 24 unidades. E aí, por meio, né, e os corpos de, então, quer dizer, os corpos de prova estão aqui indicando essa linha superior, né, e os aditivos a linha de baixo. Então, a gente sorteou, fez o sorteio, né, fez a casualização. Então, a quinta repetição então do aditivo D foi alocado na primeira unidade experimental, tá? É o que a gente tem aqui, ó, o D5 na primeira unidade experimental. Se a gente olhar o B4, ele foi alocado, então, na segunda unidade, vamos lá, experimental, tá? Na segunda, o B4, ó, foi alocado na segunda unidade experimental. E assim sucessivamente, pessoal. Então, a gente observa que as cores, né, a gente tem aqui essas cores, por isso que estão diferentes as cores, né? Então, observa que fica tudo meio que colorido de forma aleatória, né? Não vai estar numa sequência, tá? A ideia é que fique justamente de forma aleatória para a gente tirar qualquer efeito aí, tá? Que possa influenciar, que possa beneficiar algum tratamento. Então esse aí é o chamado croquis do experimento, tá? Né? Então com um desenho esquemático desse a gente consegue então observar, né, como que foi, quantas unidades experimentais existem no nosso estudo, que tipo de projeto experimental a gente está trabalhando, né? E também a gente pode perceber se os princípios básicos da experimentação foram satisfeitos, tá? Foram satisfeitos, né? Bom, tá, beleza. Então, aí, após isso, tem a condução do experimento. Então, vamos imaginar que o experimento foi lá conduzido, né? Você foi lá conduzir o experimento, depois, né, obteve os resultados, você mediu os resultados. E esse aqui são os valores, tá? Ó, então, aqui, agora a gente tem o croquis, né, já com os valores, ó, tá vendo? A gente tem o croquis com os valores, que são quem? Os valores de resistência, são os nossos dados que foram coletados a partir do experimento. E a partir disso, a gente pode construir, então, uma tabela para começar o quê? Estudar esses dados, tá? Estudar esses dados. Então, eu não vou estudar agora esses dados aqui, né? Mas a gente vai ainda fazer uma aula na qual a gente vai estar estudando a estatística, pelo menos a parte descritiva desses dados a partir desse exemplo, tá? Então, essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia de você realizar o planejamento. Então, o planejamento termina aqui, termina com o croquis. A partir daí é a condução do experimento. Você conduzir o experimento, você vai obter os resultados, que são esses. Então a gente observa resultados aqui do quê? Resultados de resistência à compressão numa determinada unidade de medida. E isso a gente pode então descrevê-los, né, nessa tabela. Então a gente tem aqui os resultados para o aditivo A, os resultados, olha só, 6 repetições, né? A variável resposta aqui, que é resistência, para as 6 repetições do aditivo A, para 6 do aditivo B, para o C e para o D, e a nossa ideia é comparar. Será que, então, a resistência média à compressão aí do concreto, né, ela é diferente, a resistência é diferente quando a gente usa, por exemplo, esse aditivo A com esse, ou esse, ou esse, né? A gente pode estar estudando, então, o quê? A média. Então a gente vai comparar a média do A com a média de B, com a média de C, com a média de D, tá? Tá certo, pessoal? Então essa é a ideia. O tratamento descritivo desses dados a gente vai fazer numa próxima aula, tá?
Tá? E aqui tem um terceiro exemplo, pessoal. Então aqui tem um terceiro exemplo que eu vou deixar para vocês aí pensarem, né, para vocês tentarem fazer e a gente discute aí nas aulas posteriores, tá? Só para a gente agora fechar, né, a aula de planejamento experimental, né? É, é, só para gente só para a gente fechar, pessoal, então, então é o seguinte, vamos imaginar um planejamento nos ensaios fatoriais, quer dizer, quando a gente tem mais do que um tipo de fator, né? Ou seja, né, dessa maneira, os tratamentos, né, agora não são os níveis de cada fator, mas sim a combinação dos níveis dos diversos fatores que existem aí, né, no estudo, tá? Então vamos imaginar esse exemplo, ó. Considerar então um processo químico em que se quer pesquisar aí a influência desses fatores, né? Será que o tipo de catalisador pode influenciar no rendimento da reação química? Será que o tipo de reação, né, pode influenciar então no rendimento? Tá? Então assim, para o tipo de catalisador, a gente tem dois tipos, A1 e A2, são os níveis do fator A, e a gente tem quatro tipos de reações aí, né? B1, B2, B3, B4, que são os níveis do fator B. Tá? Então, quem são os tratamentos, pessoal? Os tratamentos é a combinação dos níveis do fator A com o fator B, ou seja, aqui a gente tem dois níveis, né, combinados com 4, então dá 8, né? 2 vezes 4, 8 tratamentos, tá? Então são 8 tratamentos, cada um com uma única repetição, tá? Então aí você tem que fazer o princípio básico da experimentação, ter repetições, né, e depois casualizar. Tá? Então, os tratamentos se tornam aqui, ó, A1B1, né, A1B2, né, A1B3, A1B4, tá? Aí acabou, né, essa parte aí utilizando o primeiro tipo aí de catalisador. Agora o segundo tipo, A2B1, A2B2, A2B3, A2B4, tá? Então, o que a gente observa é que os ensaios fatoriais são apenas aí um esquema de tratamento, né? E a gente é interessante que a gente não se deve avaliar, né, o efeito de cada fator, tá? A gente não somente, a gente pode avaliar o efeito principal de cada um dos fatores, né? Por exemplo, do fator A e do fator B. Mas em geral existem interações, né? Ou seja, conforme você vai interagindo esses dois fatores, isso pode ter um impacto, né, na variável resposta, tá? Então a gente tem que sempre tomar cuidado e sempre investigar a interação quando se trata de um experimento com múltiplos fatores, né? Ou seja, um experimento aí multifatorial, ok? Pessoal, então a aula de planejamento de experimentos termina por aqui, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar agora os projetos experimentais, os delineamentos experimentais. E o primeiro deles será o DIC, o delineamento inteiramente casualizado. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a vocês, né, e até uma próxima.